arrepende-te, e se não vigiares, verei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Poder aceitar, irmãos. Glória a Jesus Eu Cristo. queria resumir, sem falar desse versículo todo, pelo menos vou falar mais de 1 hora. Mas vamos resumir aqui dois aspectos dessa igreja. Quando os irmãos leem a Bíblia e vê aquela 7 tipos de igrejas que estão em Apocalipse, ela retrata todas elas o que tem dentro da igreja. A igreja de Filadélfia, que é fiel, a de Laodiceia, a de Sardes, a de Pérgamo, a de Tiatira. Então, aquilo retrata o nível espiritual da igreja. Aleluia! Eu falo de igreja, irmão, não é instituição. O Senhor não tem compromisso com instituição. A Assembleia de Deus, ministério vencendo em Cristo, ou a Assembleia de Deus, ministério e tal. Quando fala de igreja, são os chamados para fora, somos nós. Aleluia, glória a Deus. Nós que Deus trata. Muito bem, e aqui eu quero reafirmar nesta noite duas coisas importantes. Os irmãos leram aqui que diante de Deus nada está escondido. Quando fala de sete espíritos, é porque Deus tudo sabe, tudo vê, e sabe de antemão tudo o que vai acontecer. Ele até sabe aqueles que hão de ser salvos. Meu Deus. Ele sabe de tudo, irmão. Glória. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, se você vê na alguma Bíblia, está em vermelho, o que foi escrita, dada a João pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui ele diz, ó, eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, mas ele está morto. E a igreja de Sardes, historicamente falando, era uma igreja rica materialmente falando. Era uma cidade lá ao leste da Europa, e era uma cidade de 250 mil habitantes, de comércio muito forte, até o ponto que está lá narrado a partir do capítulo 17 de Atos, capítulo 17, 18, 19, que ali era uma igreja rica. E nessa igreja, quando o Espírito Santo usa a João para escrever algumas características, fala de pessoas que achavam que estava agradando Deus que tinha tudo, quer dizer, tinha aparência que está vivo, mas Deus que conhece o coração, Aleluia. sei que está morto. Oh, glória a Aleluia, Deus. Deus. A palavra é forte. Aleluia, Dia de comunhão. Jesus. Mas dia de comunhão, irmão, é dia de cada um de nós fazermos uma reflexão, irmão. É por aí. A nossa salvação, nós temos que lutar diariamente. Se você não vigiar sobre a tua salvação, você pode perder. Que isso, pastor? Pode. É por aí. A Bíblia diz que a salvação ela é progressiva, é instantânea. Quando você aceita, é nova criatura. Mas também é progressiva à medida que você é santificado pela palavra do Espírito Santo, por Deus. Aleluia. Então aqui fala, irmão, de alguns aspectos que ocorrem na nossa vida em algum momento, irmão. Tem momentos Aleluia. que nós estamos em dúvida. Tem momentos que nós estamos fracos. Tem momentos que nós estamos angustiados. Tem momentos que nós pensamos, será que vale a pena? Se não fosse o Espírito Santo pelejar com nós diariamente, ó, não, fica firme, fica de pé, aleluia, falta pouco, não retroceda, não olhe para a tua direita, não olhe para a esquerda, caminha. Se
estavam para morrer. Quando você pensa nessa palavra, ou está ouvindo, confirma, essa palavra no original grego, diz fortalece. Fortalece. Ou, o que significa, pastor João? Quer dizer, ajuda aqueles que estão moribundos espiritualmente. Aleluia. Não deixe de lado, peleja por ele. Glória a Se Deus. esforce por ele. Oh, aleluia. Fortalece aqueles que estavam para morrer. Uma palavra profunda, irmão. Eu comecei a meditar nessa palavra. Sabe o que eu comparei? Tem alguém aqui que trabalha no hospital, enfermeiro, fisioterapeuta? Tem alguém aqui? Irmãos, quando nós ficamos doentes, estamos aqui com o nosso corpo, mesmo com uma dor de coluna, uma pressão controlada, nós estamos aqui sentados hoje. Mas em algum dado momento, já passamos pelo hospital, a maioria de nós já esteve internado. Alguns, a enfermidade às vezes abate, que ela entra em coma, ou um coma induzido para o médico tratar mais. Eu comparei, irmãos, quando o Senhor botou no meu coração, fortalece aqueles que estavam para morrer. Aí a gente, primeira vista, pensa que você chega assim, não, vai lá, aquele não tem mais jeito, faz atestado de óbito. Não, espiritualmente não é assim não. Está moribundo, tu vai fazer tudo para eles se restabelecer. Fortalece aqueles que estavam para morrer. Eu fiz uma comparação, irmão, com o termo médico. Muitos de nós temos diabetes, temos alguma doença, ou um acidente. A minha filha trabalha, fisioterapeuta, trabalha no hospital em Niterói e trabalha aqui no São José Tadeu. E chega muito acidente de moto. Desculpa essa palavra, irmão, mas tem que falar para abalar a nossa fé, a nossa convicção. Aleluia! Não é porque nós somos pastores, ou missionários, ou diáconos, que nós estamos seguros, não. Nós temos que vigiar e ajudar aqueles que precisam ser socorridos. E a minha filha falou que chega muita gente lá, pai, moto, então acidente de moto, com aquele fratura exposta, que o médico ele tem que dar morfina para o camarada aguentador e tem que dar antibiótico, porque ele não pode fazer uma cirurgia nos ossos, porque todo o tecido, todo o nervo, todos os tendões foram rasgados. E o processo para consertar aquilo, para curar, é muito difícil. Às vezes o médico dá um remédio, dá um antibiótico, mas são tantas bactérias, irmão, que a perna, ela não faz efeito o antibiótico, a perna começa o quê? A apodrecer. Começa a escurecer. Aí eu tenho um médico chamado desbridamento. O que é desbridamento? Quando o doente está com o seu membro com a parte já tomada, o tecido tomada, necrosada, para não contaminar todo o corpo, não entrar na corrente sanguínea e ele ser salvo ainda, o médico faz todo o esforço e ele manda fazer um desbridamento. O que é desbridamento, pastor João? O médico vai lá, ele tem uma espátula lá, um aparato médico, e ele vai lá, é claro que ele coloca aquele homem com anestesia, e a parte podre, aquele tecido que não tem mais jeito, ele começa a raspar o tecido daquele corpo até sangrar, até não ter mais nenhum tecido podre, a não ter mais nenhuma tecido cheio de bactéria, e a carne tem que ficar vivinha, e quando a carne está vivinha, vem esse processo, que dor horrível, que o paciente já está doente, tem que passar, e ele coloca ali um antisséptico para melhorar, e dá um antibiótico mais forte. Isso nos fala desse versículo, confirma aquele estômago, pastor, não tem mais jeito, aquele ali está nas drogas, aquele ali não tem, não é filho da salvação. Quem falou que não é filho da salvação? Deus morreu por todos. Aleluia!
Aleluia. O problema nosso da igreja, nós que estamos aqui perto, é que nós perdemos a compaixão por aqueles que estão morrendo lá fora. Aleluia, Nos Jesus. tornamos religiosos. E quando nós nos tornamos religiosos, essa palavra cabe muito bem para nós. Em nome de quem está vivo, prega bem, ensina bem, ora. Mas eu sei o que eu. Então, irmãos, olha esse processo. Eu fico vendo os médicos. Tem médico, irmão, graças a Deus que o médico é cristão, que quando o paciente está ali e vai fazer uma cirurgia, ele chama toda a equipe dele, vamos orar e vamos cantar um hino. Ele começa a cantar um hino de fortalecimento, e aquele doente está lá em coma, mas ele está ouvindo. Ele canta, ele pede a Deus direção para como operar, para ele ser bem sucedido. E quando ele pede o paciente, ele chora muito. O paciente, ele fica, quando ele pega o paciente, ele passa a noite em claro. Poxa, eu fiz de tudo para salvar aquele paciente, mas pelo menos ele fez a parte dele. Ele fortaleceu, ele ajudou, ele fez de tudo. Aleluia. Nós perdemos o primeiro amor. Às vezes nós viemos aqui para ceia hoje, mas a gente faz como só no aspecto somente religioso, não sentiu mais aquela alegria de novo convertido, de pegar o pão, de tomar o vinho. E eu me lembro que lá em Lucas, no capítulo 21, Jesus falou assim, olha, desejei muito cear convosco. Ou como o Senhor tem prazer